Olá, seja bem-vindo a esse terceiro vídeo de uma série de 4 em que estamos vendo como usar o DB Broker em nossas aplicações .NET. Meu nome é Diego Moraes e nesse vídeo nós vamos ver como criar as classes de acesso a dados utilizando o DB Broker. E nós vamos estender essas classes de acesso a dados utilizando o método coringa do DB Broker, que é o exec_cmd_sql, que nós vamos chamar nesse vídeo de exec_command_sql. Então vamos lá para o Visual Studio. Então aqui está a nossa aplicação de exemplo. Nós criamos no primeiro vídeo a pasta domínio e a persistência. É aqui na pasta persistência que nós vamos colocar todas as nossas classes de acesso a dados. Então vamos criar a nossa primeira classe, que irá se chamar DBPessoa. Ok, aqui está a nossa primeira classe de acesso a dados. Mas para que ela funcione utilizando o DB Broker, nós precisamos fazer o seguinte. Fazer com que ela herde a classe DB Broker presente no namespace dbbroker.engine. Essa classe requer um argumento de tipo genérico, que no nosso caso vai ser pessoa de nosso domínio. Vamos incluir no users da nossa classe o namespace para o nosso domínio mapeado. Então aqui está. E essa é a convenção do DB Broker, ou para se trabalhar com o DB Broker, que as nossas classes de acesso a dados tenham o mesmo nome da classe de contexto mais o DB no início. Ou seja, a classe de acesso a dados para o contexto de pessoa fica com o nome DBPessoa. Ela herda o DB Broker e informa como argumento genérico a classe pessoa. Então, essa classe de acesso a dados está pronta. E é essa lógica que nós seguimos para criar as classes de acesso a dados utilizando o DB Broker. Vamos fazer a mesma coisa para DB endereço e DB carro. Aqui está em DB endereço, que eu faço herdar DB Broker. E informo o endereço como argumento de tipo genérico. Mais uma vez, para a classe carro, nós vamos criar uma classe de acesso a carros chamada DBCarro. Aqui está. Herdando o DB Broker e informando o carro como argumento de tipo genérico. Pessoal, as nossas classes de acesso a dados estão prontas. DB carro, DB endereço e DB pessoa. Ao herdar DB Broker, cada uma dessas classes herdou alguns métodos para a manipulação de dados de seu contexto. Por exemplo, o DB endereço. Agora tem métodos delete, exec_command_sql, getAll, getById, getTransaction, save, além dessa propriedade ignoreList. Todos frutos da herança de DB Broker. Todos já prontos para manipular os dados em nossa base. Então vamos persistir os nossos primeiros registros. Vamos persistir duas pessoas. A primeira com o nome de John Wayne, nascida em 5 de abril de 1975. Cujo salário é R$ 8.500. Então essas são todas as propriedades por enquanto que nós vamos preencher. Esperamos que registro seja preenchido pelo valor padrão que nós informamos lá no mapeamento, ou seja, getDate, uma função do SQL Server. Nome, nascimento e salário é a única coisa que nós vamos atribuir por enquanto.
Então, esse primeiro objeto está pronto para ser persistido. O método que nós chamamos é o dbPessoa.save. E aí está, vamos executar a nossa aplicação. Já realizou a persistência. E aqui está o ID que o banco de dados atribuiu a esse objeto. John Wayne, nascido em 5 de abril de 1975, que ganha R$ 8.500. Aí está. Vamos criar uma segunda pessoa, chamada Mary Leon, nascida em 1991, em fevereiro de 1991, ganhando um valor diferente. Vamos executar novamente a nossa aplicação. E aí está. A segunda pessoa já ganhando o seu ID no banco de dados. E o interessante é ver que o dbBroker já retorna e carrega para mim com nome, data de nascimento e salário informados. Agora vamos dar uma olhada no nosso banco de dados. E aí estão os dois registros que nós acabamos de persistir. Então vamos voltar lá para o Visual Studio. Porque agora nós vamos ver como estender as classes de acesso a dados que nós criamos. Vimos que ela já tem alguns métodos para manipularmos dados, mas para trabalhar com o acesso a dados é preciso que haja flexibilidade para isso. Por exemplo, se quisermos retornar pessoas com base numa pesquisa de parte do nome dela, para isso nós vamos criar aqui um método chamado getByNome e ver como implementá-lo usando o dbBroker. Já que o contexto desse retorno são pessoas, a classe de acesso a dados utilizada vai ser dbPessoa. E o método que vamos criar é o getByNome, onde vamos informar uma string e espero que ele retorne todas as pessoas que tenham em seu nome qualquer parte da string informada. Vamos criar lá o stub. E aqui está. Para fazer uso do dbBroker, o método que vou chamar aqui para o retorno dessa função é o exec_comando_sql. Esse é um método muito interessante e que nós vamos ver em mais detalhes no último vídeo dessa série. Por enquanto, vamos falar sobre os dois parâmetros que precisamos para implementar esse método. O primeiro é o comando SQL que corresponde à consulta que vamos precisar, que no nosso caso é o seguinte. Selecione todas as pessoas que contenham em seu nome, em qualquer parte do seu nome, o argumento informado. Vamos deixar esse parâmetro mais descritivo. E como informar esse argumento, ou essa variável do script tsql em nossa função? Existe um parâmetro chamado parameters, que são os parâmetros para o script, um ou mais parâmetros, que são necessários para a execução do script SQL especificado. Não é a melhor prática, mas vamos colocar tudo aqui na mesma linha. A criação do list com dbParameter. Vamos colocar lá no usings o namespace system.data.common. dbParameter é mais genérico. Como estamos trabalhando com SQL Server, vamos usar o SQL Parameter. Que recebe em seu construtor o nome da variável SQL e o valor. Aqui está.
O nosso método getByNome está pronto. Agora vamos executar a nossa aplicação. Como não informei nenhum valor, ele me retornou as duas pessoas que temos em nossa base de dados, o John Wayne e a Mary Liam. Agora eu quero que ele retorne só as pessoas que tenham M no nome. Como era esperado, tivemos o retorno apenas da Mary Liam. Aqui está. Criamos o nosso primeiro método estendendo dbbroker em nossa classe de acesso a dados dbPessoa, o método getByNome. Então, com esse exemplo, nós concluímos esse vídeo. Neste vídeo, nós criamos as nossas classes de acesso a dados e estendemos a classe dbbroker em nossa classe de acesso a dados utilizando o método exec comando SQL. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e no nosso próximo vídeo, que é também o último dessa série, nós vamos ver como trabalhar com transações utilizando o dbbroker e vamos ver como encriptar o nosso arquivo de configuração. Até lá!